Isso é maneiro, né, cara? Maneiro. Agora, você tocou na parte de futebol, é uma parte que pessoalmente me Te interessa, né, muito. A gente conversou aqui um pouquinho mais cedo sobre uma lei que mudou, vamos dizer assim, a história de alguns clubes no Brasil. Não mudou a história de todos, porque, infelizmente, nem todos seguiram o mesmo caminho, né? Mas queria falar um pouquinho e queria que o senhor levantasse um pouquinho a bola do Profut, que eu, como flamenguista, vejo que, para nós, foi uma lei muito importante aí que entrou em vigor e que ajudou a gente a chegar onde a gente está hoje. Bom, há cerca de 7 anos atrás, os clubes de futebol viviam uma circunstância muito dura. O termo não foi nem um trocadilho, não é que faltava dinheiro, não. Dura em todos os sentidos, porque enroladíssimos com as dívidas, sobretudo. Dívidas com a União, com o país, não recolhendo INSS, não recolhendo as obrigações acessórias tributárias, certo, em várias situações, não recolhendo o FGTS, por aí vai. Um bolo que àquela altura se alcançava algo em torno de 4 bilhões, os clubes de futebol. Nossa Senhora, quase impagável esse negócio. Iniciou-se um debate no Congresso sobre o que fazer para tentar ajudar os clubes. A Time Mania já tinha tido uma chance, mas não funcionou como suficiente. E aí o que a gente conseguiu? Foi uma construção coletiva, eu fui o relator da matéria, ouvi muitos setores, todos os setores foram ouvidos, treinadores, juízes, administradores esportivos, União, tributaristas, os próprios jogadores, treinadores, uma opção de gente. Olha. Todo mundo que está no meio foi de alguma forma ouvida e foi uma comissão e o projeto resultou na lei do Profut. A lei do Profut pegou, portanto, esse bolo de dívida e ofereceu aos clubes um parcelamento que acho que não se repete na história do Brasil. Foram 240 vezes, 20 anos para pagar o que devia. Nossa. Sendo que, numa canetada, eu coloquei um dispositivo que permitiu um deflator, desindexador, que só de saída, né, muitos clubes diminuíram abruptamente o montante daquele bolo que ele tinha de dívida. O Flamengo, por exemplo, eram 800 milhões, baixou para 300 milhões na ocasião. E também permitiu um parcelamento em 24 vezes, 240 vezes. Sendo que os 2 primeiros anos, o clube pagaria só metade, para poder ter uma escadinha para que os clubes pudessem respirar e se organizarem para a sua responsabilidade fiscal fosse assegurada. O que é isso? É uma equação simples que serve para cada um de nós, para as nossas famílias. Você não pode gastar mais do que você ganha. Do contrário, você se endivida. Isso aí. E qual é a história do futebol? Por 1000 pressões, os dirigentes ou malandragens, o fato é que a história mostra que muitos foram os casos de endividamentos enlouquecedores, gigantescos, bolas de neve, que os clubes passavam a viver em função de contratações incompatíveis com a receita de cada agremiação. Ponto. Essa é a realidade dos clubes como um todo. Então, se por um lado o Brasil estava oferecendo aos clubes esse benefício, certo? Era também justo que aos clubes se lhes impusesse um nível de obrigações para que esse problema não voltasse novamente. E aí, respeite-se, por exemplo, o pagamento das parcelas. Não pagou 3 vezes, dança, certo? Vai para a Série B. Eu coloquei isso no texto. Vai para a Série B. Descenso. Cai para a Série B. E também os clubes tinham que fazer alterações nos seus estatutos para uma gestão mais democrática, transparente e por aí vai, né? Resultado. A lei entrou em vigor, gerou o benefício, eis que uma associação de futebol de São Paulo, o Mustafa, enfim, foi presidente de São Paulo, eles interpuseram no Supremo uma arguição de inconstitucionalidade dizendo o seguinte: olha, essas obrigações que estão nos impondo são interferências na nossa
liberdade civil. E, Putz. na verdade, é o seguinte, olha, você me deve uma opção de coisas, você me leva uma fortuna, certo? Eu vou te permitir parcelar, mas vou te exigir trilhar esse caminho, porque eu sei que esse caminho tem as salvaguardas que impedem você novamente viver aquele cenário de dívidas impagáveis. Resultado, né? Mas eis que o Supremo decidiu que a lei do Profut, a parte que eram o tal fair play, as obrigações, não valesse. Então os clubes só ganharam os direitos. Continuaram, portanto, a mesma ladainha de endividamentos. Nossa. Olha, o João, o seguinte, na ocasião, era preciso que a lei ela tivesse a equação econômica, a capacidade de resolver o problema do Botafogo, que era o pior de todos. Sim. Eu fui umas 3 vezes ao Botafogo, conversar com o presidente do Botafogo, né? O presidente do Flamengo foi junto também, etc., para a gente poder... Cabe em vocês isso? Cabe. Ali dava uma respirada no Botafogo. Mas depois veio essa decisão do Supremo. Qual é a moral da história? Passaram-se 7 anos e estão hoje os clubes batendo a porta do Congresso para tentar algum tipo de benefício. De novo. Um benefício novo. É óbvio que tem alguns, você até citou isso, alguns exemplos. O Flamengo fez um exemplo, fez um dever de casa, o Atlético Paranaense fez o dever de casa, alguns clubes organizaram-se melhor, sim, mas, no entanto, é essa que é a questão. Ou seja, é meio complexo, não sei se me fiz entender, mas o Profut foi uma tábua de salvação para muitos clubes.